versículo 32. Nós separamos esse texto de hoje, não é como uma continuação de semana passada, mas um assunto independente. A gente resolveu falar sobre divórcio numa classe separada, numa aula separada, visto que divórcio não é uma coisa que você fala assim em 3 minutos e tudo fica resolvido. Na cabeça de algumas pessoas pode até ser. Algumas pessoas estão muito presas dentro de uma ótica cultural, dentro de uma ótica religiosa, dentro de uma ótica pessoal. Mas acredite, divórcio é mais complicado do que você possa imaginar, para você chegar a ter uma posição equilibrada e bíblica. Mateus capítulo 5, versículo 32 diz assim: Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Numa citação seca e rápida, Jesus nos dá uma posição sobre divórcio. E é preciso que a gente entenda que aqui não é tudo o que ele pensa sobre divórcio. Aqui é um versículo. Aqui é apenas uma abordagem dentro de um contexto muito específico. O divórcio, ele vai trazer muita dor no ato do divórcio. Ele vai trazer muita dor no processo. Ele vai trazer muita dor na causa. E para o meu fardo, ele vai trazer muita dor até no ensino. Porque quando eu terminar hoje, muita gente pode dizer assim: puxa, não era isso que eu pensava sobre divórcio. Outras pessoas vão pensar assim: puxa, me sinto aliviado. Outros vão pensar assim: não, essa posição é muito radical. E outros vão pensar assim: esse pastor é um herege. Então é um fardo até para eu ensinar, porque não é um assunto de paz. Não é um assunto em que os cristãos todos têm o mesmo ponto de vista. Não é um assunto de convergência. Quando a gente pensa no Sermão do Monte, nós temos que imaginar os ouvintes. E agora eu estou falando dos ouvintes, a multidão. Você lembra o que foi ensinado no começo? O Sermão do Monte é uma aula de discipulado. Jesus está falando não para as multidões, ele está falando para os seus discípulos, e as multidões se aproximam. Não é uma aula para elas, mas elas vão ouvir. Elas estão ali observando cada detalhe. E esse público ouvinte geral de Jesus, eles tinham um problema. Eles tinham 2 olhos quando a questão era divórcio e outras coisas. Eles tinham um olho para a lei de Moisés, o que a lei de Moisés tem dito, e eles tinham outro olho para a tradição, o que a tradição tem dito. Agora, eu queria oferecer o terceiro olho, o olho da graça, o olho do Novo Testamento, o olho da era da graça, o olho que nos ajuda a ir mais além, que é o olho de Jesus, a ótica de Jesus sobre qualquer coisa, sobre qualquer assunto. O problema, e aí de novo para o meu fardo, é que qualquer coisa em relação à graça, liberdade cristã, parece muito bonito no discurso. Porém, na hora de usufruir de uma liberdade cristã com sabedoria e alegria, nem todo mundo tem paz. Ultimamente, nos últimos anos, surgiram muitos esportes radicais. Eu estou doido para fazer alguns. Tem o bungee jump, Não vou quebrar a corda, eu prometo perder prometo perder alguns pesos. Bungee jump, você amarra,
você amarra seus pés num elástico a uma altura de 100 metros e eles te soltam, né? Aí você faz uhul! Isso é bungee jump. Surgiu o base jump. Base jump é demais. Você vai para um lugar muito alto, pega um paraquedas e pula, e você tem aí 3 segundos para abrir o paraquedas. Isso pode ser uma antena, não é difícil, num penhasco. É lindo ver a pessoa fazendo base jump, né? Aí você diz assim, eu quero fazer. Eu quero ser livre como os pássaros. Eu quero fazer base jump, né? Ou então tem aquele outro que você parece um morcego que bota umas asas e sai por aí, né? Esse é muito mais radical ainda. Aí você diz assim, puxa, como eu gostaria de fazer. Beleza, então vamos lá. Quando chega na beira do penhasco e você pensa 10 mil vezes, você pensa assim, eu não quero ser tão livre assim, né? Eu gostaria de saltar de paraquedas, mas ao chegar na porta do avião, não, vamos deixar isso para outro dia, né? Eu já fui em alguns lugares que as pessoas têm que fazer umas coisas meio loucas, e eu fico olhando quantas pessoas vão voltar, né? E as pessoas voltam ali da beira do local. Às vezes, alguns assuntos são assim, dependendo da tua criação, da tua formação religiosa, você até gostaria de ter uma posição mais da graça, mais livre, mas quando chega na hora de ser da graça, na hora de ser diferente, na hora de ser livre, de crer que os outros são livres, você dá uma amarelada e você prefere a sua zona de conforto religiosa. Meus irmãos, hoje nós vamos provavelmente ser colocados de uma maneira única diante de um ensino honesto sobre divórcio à luz das Escrituras. Quando Jesus citou essa questão do adultério que levava ao divórcio, havia 2 escolas de pensamento. 2 rabinos lideravam o sistema de pensamento sobre divórcio. Uma era o rabino Shammai. E aí o rabino Shammai e todos os seus seguidores diziam, divórcio em hipótese alguma, só em caso de traição, só em caso de adultério. Essa era a turma do rabino Shammai. Mas tinha a turma do rabino Hillel. O rabino Hillel, não, divórcio é o seguinte, o que está lá escrito na lei? Está escrito lá em Deuteronômio, se um homem se casar e achar coisa indecente na sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Só que o problema é que a turma do rabino Hillel gostou dessa palavrinha coisa indecente. Como ela não veio muito bem explicada, de Deuteronômio 24, eles disseram, se ela não cozinhar bem, isso é uma coisa indecente, né? Se ela falar demais, isso é indecente, né? Se ela engordar, mas isso é que é indecência, né? Se ela pegasse, então essa coisa indecente podia ser o que eles quisessem. Eles gostaram dessa expressão, se o homem achar coisa indecente na sua mulher. Houve uma turma que até, na verdade, a escola do rabino Hillel disse, se eu me aborrecer dela, se eu enjoar da cara dela, acabou, isso é indecente. Então, quando Jesus faz essa citação e outras, mas nós vamos nos ater a esta, é bom que você entenda que Jesus está no meio de uma confusão. Talvez metade da cidade siga o rabino Shammai e a outra metade siga o rabino Hillel. E Jesus disse, mas eu, porém, vos digo, Moisés falou, se for repudiar a mulher, dê a carta. Isso chama atenção para a gente que divórcio tinha que ser sério, né? Dê carta, é uma cerimônia pública, está aqui o documento, vamos reconhecer em cartório, porque tem gente que brinca de divorciar, né? E aí, vocês estão divorciados mesmo ou não? Estão separados ou não? Não sei. Peraí. Se eu tivesse separado, eu saberia. Que tipo de pessoa está separado e não sabe? Não sei, pastor, estamos vendo. Não estamos vendo, não. Ou vocês estão separados, ou vocês estão unidos. No Brasil, a gente tem essa cultura de que a mulher separa, mas não separa, porque ela vira
a quenga do marido dela. Ela vira a garota de programa do marido dela. Quando o cara está com saudade, quer se aliviar, ele dá uma ligadinha, fala: estou com tanta saudade. Estava aqui pensando em nós dois, né? Às vezes no silêncio da noite, né? E tal. Aí ele vai lá, tem relações sexuais, ela não sabe, mas ela virou a garota de programa, ela virou a concubina dele, ela virou a diversão dele. O crente, até para divorciar, tem que ser sério. E uma mulher que se valorizasse teria que dizer: não vai ter não, compadre. Está pensando que aqui é o quê? A zona? Não é assim não. Que história é essa de estou com saudade, vou passar por aí, vou, né? Lembrei de nós dois, queria recordar uns momentos. Não é assim não. Não é assim não, não é assim não. É bem verdade que alguns homens também viram cachorro de programa. Ou melhor, garoto de programa, não é? Tem o verdadeiro cachorro de programa, não é? Então Moisés tinha dito: se repudiar, para de frescura, dá a carta, oficializa, tem que ser sério. Eu não estou falando para aqueles que estão honestamente num tratamento, num desejo de volta, num aconselhamento. Não estou falando desses. Estou falando do irmão o irmão fru, não sei. Eu não gosto do irmão não sei. Por quê? Porque eu também não sei qual é a dele, né? Da irmã não sei, nunca sabe, não sei. Vai para a igreja hoje, não sei. Vai para o retiro. Quem vai para o retiro aí? Quem não sei? Não sei. Tem o pessoal do não sei. Então Jesus estava no meio dessas duas escolas. Mas eu quero levar você a pensar a divórcio sobre 3 aspectos. Primeiro, sobre a ótica da cultura judaica. Você não vai querer. Você vai entender, você vai ver como é que era, mas você não vai querer. Depois, nós vamos ver sobre a ótica brasileira, da cultura evangélica brasileira. Quando você ouvir tudo que está envolvido, você talvez também não vai querer. Não vai querer crer no que a igreja evangélica brasileira crê sobre divórcio. E depois nós vamos ver divórcio sob a ótica da graça, sob a ótica do Novo Testamento. Talvez você também não vai querer. Talvez você seja religioso demais para entender o que vai ser dito. Então vamos pensar, por exemplo, na cultura judaica. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês na lógica evangélica brasileira. Suponhamos que uma mulher foi flagrada em adultério por seu marido, ou vice-versa. Ele a flagrou e ele falou: eu te repudio 3 vezes, né? Igual ele assistiu muita novela árabe, e ele falou: mulher, eu te repudio, né? Eu te repudio. E ele se divorcia desta mulher. Aí ela casa com outro, passa 10 anos lá, mas ele está com uma saudadezinha aqui. Poxa, eu não devia ter repudiado minha mulher, eu não devia ter dado divórcio para minha mulher. Droga, ela era tão cheirosa, né? Puxa, aquele feijãozinho que só ela fazia, e aquela vozinha, eu já ando até sonhando com ela. Aí passaram 10 anos. Aí o marido dela morreu. Aí ele pensou assim: pô, tenho chance, me dá o WhatsApp dela, qualquer coisa, né? E aí ele passa um texto para ele: e aí, tá tudo bem? Né? Está tudo bem quer dizer, quero me aproximar, pegar você e trazer você de volta, né? Mas aí ela ficou viúva. Pela lei brasileira e pela cultura brasileira, ela pode voltar a ser esposa dele, sim ou não? Sim. Na lei de Moisés, não. Estando ela certa ou errada, se ela tivesse sido divorciada, inocente ou culpada, e pertenceu a outro, e esse morreu, e ela quisesse voltar para o original, na lei de Moisés, ela foi contaminada. A lei de Moisés é cruel. Ela foi contaminada
por outro homem, não poderia voltar. Está pensando que eu estou brincando? Deuteronômio capítulo 24. Diz assim, tem mais coisas aqui sobre o divórcio, mas olha só, se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, se ela não for agradável aos seus olhos, mas que frase pesada para a cultura ocidental, né? Se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela. Inclusive se ela não fosse mais virgem, ele podia dar carta de divórcio. Só um parênteses aqui, diz a lenda que nesses casamentos, na festa do casamento, o homem tinha que tirar a virgindade da mulher e a prova seria um lençol manchado de sangue. E essa prova era guardada, né? Guardada com os pais. A festa de casamento era mais ou menos assim, segundo algumas lendas. Nós estamos aqui na festa, o casal foi para o quarto de núpcias. Em algum momento, mais tarde, alguém aparece com um lençol manchado de sangue, e aí mostra, aí todo mundo vibra, ei, é virgem, né? Que bom, graças a Deus, bem que eu achei que ela era virgem, né? E isso podia ser um motivo para divórcio. Então, diz assim, achado nela coisa indecente, e se lhe lavrar um termo de divórcio, veja, havia um documento, ele o der na mão e o despedir de casa, e se ela sair de sua casa for e casar com outro homem, e se este se aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio, veja, já é a segunda vez que a pobre pega um tombo, né? E lhe der na mão e a despedir da sua casa, e se esse último homem que a tomou por si para a mulher vier a morrer, então o seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Muito cuidado com os mandamentos que envolvem essa expressão, a terra que o Senhor te dá. Muito cuidado. Muito cuidado. Então, era assim, simplesmente não podia. Aquilo que para nós, na nossa cultura, seria santo, maravilhoso, comemorável. Puxa, eles voltaram, né? Depois de 20 anos, né? Foi restaurado. Aleluia. Na cultura judaica, isto seria nojento. Isto seria um horror. Então muita gente que quer levar o casamento a partir de certas visões da cultura judaica e a partir de certas visões do Velho Testamento, nem sabe aonde está entrando, nem sabe. Agora, um outro detalhe da cultura judaica que a gente precisa levar muito em conta. No Brasil, na cultura evangélica brasileira e na cultura não evangélica, tanto homens quanto mulheres podem pedir carta de divórcio, né? Podem entrar com processo. Na cultura judaica, só o homem podia. Cuidado com essa religião de Velho Testamento. Apenas o homem poderia dar carta de divórcio. E um outro detalhe que me assusta é que para o homem, além de só ele poder pedir carta de divórcio, para ele era muito mais fácil a vida. Muito mais fácil. Por exemplo, uma boa parte dos homens tinha várias mulheres. Então, se eu tenho 10 mulheres e eu me divorcio de uma, ainda fica 9. Se eu sou judeu, vivendo no tempo de Moisés, né? Qual era o problema de dar carta de divórcio para uma? Ainda ficavam 9. Agora, eu, pastor Marcos Lopes, vivendo no ano de 2016. Se eu me divorciar da minha, fica quantas? Então, talvez a minha vida
não seja tão fácil, né? Alguns homens tinham 20 mulheres, né? Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas. Alguns homens devem estar pensando assim: que vida boa, né? Eu sei que alguns homens estão pensando, né? O cara chegava em casa, o cara queria fazer sexo, ele dizia assim: mulher de número 14, prepare-se, eu vou lhe usar. Ah, hoje eu não posso, eu estou nos dias menstruais. Então chama a mulher de número 27. Era mais ou menos assim. E era uma vida, não sei se era boa, porque você pode estar pensando que era boa, mas Jacó, com duas viveu no inferno. Jacó só duas. Quem leu Gênesis sabe de Jacó viveu no inferno. Todos os dias tinha uma briga. Ah, meu marido não me ama. Ah, ele também não me ama. E cada uma queria fazer uma loucura para ser a mais amada, né? Tinha a Raquel, bonitinha, né? E tinha a Lia, que era ligeiramente diferente, né? Você sabe que Moisés teve que encarar a Lia, ele era louco por Raquel, né? Mas o velho Labão trocou. Jacó, ele era doido por Raquel. O velho Labão trocou na noite de núpcias. Então, se você vai dormir pensando que foi dormir com Raquel e acorda com Lia, e você olha para o lado, a coisa é mais ou menos assim, né? O cara toma um impacto. Onde é que eu estou? O que aconteceu? Hora do pesadelo 4, meu Deus, o que fizeram comigo? Com duas, ele viveu no inferno. Agora imagina os caras que tinham 14, né? É complicado. Mas ainda tinha um outro campo de vantagem para os homens. Os homens judeus tinham suas concubinas. O que era uma concubina? Para que servia uma concubina? Uma concubina não era uma esposa, era apenas uma mulher com quem ele ia concubinar. Se é que você me entende, e isso era a coisa mais comum. É tanto que a Bíblia diz: Salomão tem 300 concubinas. Vai gostar de concubinar assim, né? Na casa de Salomão. Era muito fácil. Nesse aspecto do divórcio, era muito fácil a vida do homem. Então, cuidado ao querer seguir um pensamento de divórcio baseado apenas no Velho Testamento. E alguns casos esquisitos, quando a esposa era estrangeira. Não sei se você sabe, ainda no período do Velho Testamento, houve divórcios forçados. Lá no livro de Neemias 13, fala de um divórcio forçado, porque os caras estavam casados com estrangeiros, casados mesmo. Alguns até, acho que com filhos, o que era proibido pela lei de Moisés. Então os líderes religiosos chegam e falam: vai ter que divorciar, todo mundo. E aí grupos inteiros, tribos inteiras, têm que se divorciar porque estavam casados com mulheres estrangeiras. Isso também aconteceu no livro de Esdras, capítulo 9, isso também é narrado em Esdras 9. Pessoal casado com estrangeiras teve que se divorciar, divórcios forçados. Então eu estou dando para você só uma pequena pitada do que era o divórcio à luz da cultura judaica do Velho Testamento. E apesar de tudo isso, não havia consenso. A turma do Hillel falava: pode separar, se achar coisa que não goste, manda ela embora. E a turma do Shammai dizia: não, só em caso de traição. Agora, que vida boa da mulher do século 21, né? Ela, pensando bem, né? A vida do homem naquela época era muito boa. A vida da mulher deu uma melhorada, porque ela não tem que se submeter a todos esses critérios que, num certo sentido, foram uma aliança com uma nação e fazem parte da constituição civil da nação. É a forma de governo. É assim que se governa uma nação. Na cultura evangélica brasileira,
nós temos vários problemas para resolver. Primeiro porque tem uma Constituição que não é religiosa, né? Existem leis que não foram exigidas de todas as nações. Então, você teve agora uma visão da cultura judaica sobre divórcio, visão rápida. Mas vamos ter uma visão da cultura evangélica brasileira. Como é que funciona? Aí é complicado, porque, primeiro, divórcio ainda é um escândalo, porque eu não sei quem nasceu depois de 1977. Levanta a mão aqui. Quem está aqui que nasceu depois de 1977. Então, até 1977, divórcio era proibido no Brasil. Consegue imaginar isso? Um país onde as pessoas casavam até 70. Quem lembra disso? Os que viveram naquela época, né? Eu me lembro de debates acalorados na televisão. Vamos legalizar, não vamos legalizar? Porque quem controlava a lei do casamento era a Igreja Católica. E eu acho que no século XIX eles perderam um poderzinho quando foi liberado a separação de corpos. Não vai divorciar, mas pode separar os corpos. Isso não resolvia o problema, porque o cara queria mesmo era casar de novo. Aí ele não podia, porque ele tinha que ficar a sua documentação presa dessa outra pessoa pelo resto da sua vida. Depois da separação de corpos significava só que eles vão dormir em camas diferentes. Que coisa esquisita para a lei decidir, né? Acho que em 1916 veio o desquite. Não, agora pode o desquite. Mas o que é o desquite? Era só a separação de corpos com outro nome. O sujeito não podia casar. O pastor Caio Fábio, que nessa época tinha 24 anos, foi um dos líderes na campanha a favor. Curiosamente, isso foi meio chocante para a época, ele era a favor, não pelo divórcio em si, mas ele fez uma campanha para livrar pessoas de uma situação que estavam presas. Às vezes o cara estava junto com outra e ele já tinha netos, e esses netos tinham problema com a herança, porque ele estava preso num documento a uma pessoa há 40 anos atrás. Era um nó medonho. Então, a partir de 1977, foi liberado no Brasil o divórcio. Parece que a coisa era mais ou menos assim: desde que estejam separados por 5 anos. Aí foi passando o tempo, aí parece que deram uma aliviada para 3 anos. Pode se divorciar desde que estejam, tem testemunha de que vocês estão separados há 3 anos. E recentemente, tipo assim, eu quero me divorciar, é para já, né? Parece que a coisa vai ser mais ou menos nesse nível. Como é o divórcio nas igrejas históricas? Você tem de todo tipo, tem todo tipo de crença. Você tem aqueles que não creem em divórcio em hipótese alguma. Não cremos em divórcio, nem com traição, nem com nada. Casou, casou. Ela é tua para sempre, vai que é tua, acabou tua vida. Não estou dizendo isso, né? Mas em hipótese alguma. Eu tenho irmãos que eu respeito muito, mas que têm esse ponto de vista. Há outros que dizem assim: não, nós somos a favor de divórcio, mas não somos a favor de novo casamento. Há outros que dizem: não, nós somos a favor de divórcio, mas só em caso de traição. Aí há outros que falam: não, nós somos a favor de divórcio e somos a favor também de novo casamento. Então, o nó é bem maior. Os cristãos não têm uma posição definida. De pessoas aqui que congregaram em outra igreja, eu não sei se você conhecia a posição daquela igreja que você congregou, se você congregou, mas quantos estão aqui que congregaram em alguma igreja que era contra divórcio em qualquer hipótese? Levanta a mão. Uma aqui, em qualquer hipótese. Sua turma lá era só a Leia, ali, Cássia que não aprovava em hipótese alguma. Não aprovamos divórcio em hipótese alguma. Então temos aqui umas 4 pessoas. Então o resto
deve ser o contrário, né? Conviveu em igrejas um pouco menos rígidas em relação a essa posição. O problema, meus irmãos, vamos pensar, por exemplo, numa pessoa que foi criada numa igreja que é contra divórcio em qualquer hipótese. Numa igreja você vai ter divorciados, não vai? É uma questão de tempo, né? É uma questão de tempo. Num país de 200 milhões, quase 200 milhões de habitantes, você vai ter divorciado. Então, se essas pessoas, como elas vão ser tratadas na igreja? E aí era o grande problema. Na minha experiência, essas pessoas eram tratados como crentes de segunda classe. Eles não podiam ser membros, né? Mas por que eu não posso? Porque você é divorciado, bolas. Eles não podiam participar da ceia. Não posso. Pode não. Por quê? Ora, por quê? Porque você é divorciado. Está escrito na sua testa. Você é divorciado. Eles não podiam ter cargos na igreja. Um homem divorciado jamais poderia, e jamais pode, nesses ambientes, jamais pode ser pastor. Ele era um cidadão de segunda classe. Ele servia para quê? Para vir assistir os cultos, porque não podiam expulsá-lo, né? Afinal de contas, eles eram livres. Era assim em alguns ambientes. Eu gosto de fazer perguntas. E às vezes com 2 ou 3 perguntas você coloca as pessoas nuas, né? Com base nos seus argumentos. Eu estava num lugar no Sudeste, um grupo de pastores discutindo isso. Pode, não pode, pode, não pode. E eu perguntei a um deles: bom, então se eu sou ex-assassino, matei 200, eu posso ser pastor? Qual seria a resposta? Sim. Se eu apenas fui casado com uma, não posso, isso é horrível. Mas eu matei 200. Nada me impede de ser pastor. Se eu fui assaltante de banco, roubei bilhões, posso ser pastor? Pode. E aí fiz a pergunta mais chocante: e se eu fui gay e vivi com 400 homens? Se eu fui gay, vivi com 400 homens, não tem papel de casamento, não tem divórcio, não tem nada. Fui o gay, fui a rainha dos devassos. Posso ser pastor? Qual seria a resposta dessas pessoas? Mas eles não tiveram coragem de me dizer. Eles não tiveram. Eu me senti como Jesus, assim, envergonhando o pessoal que queria apedrejar a mulher adúltera, assim. Deu um silêncio na mesa. Um cearense temperamental se levantou e disse: mas aí é outro caso, né? Porque cearense gosta de ganhar confusão, assim, dá um grito: aí está falando besteira já, né? E um mais honesto falou: não está não. Tá não, nós estamos numa encruzilhada. Eles foram levados a pensar que naquelas igrejas qualquer pessoa vale mais do que um divorciado. Eu matei 200 e quero ser pastor. Aleluia! Eu fui a rainha do deserto, dos devassos, dos bordéis, e quero ser pastor. Aleluia! Irmãos, eu me divorciei há 50 anos atrás. Eu não conhecia Jesus, mas eu me converti há 20 anos atrás. Eu senti um chamado para o ministério. Você está doido, rapaz? Percebe? Nesses lugares, se as pessoas estão certas ou não, nesses lugares o divorciado não tem valor como ser humano. Eu sei que essa mensagem, como vai ser transmitida pela internet, vai dar um choque em muita gente. Mas quem disse que a verdade não é chocante? Essa é a verdade. Ele não vale nada. E ele vai viver o resto da sua vida naquela igreja, vendo todo tipo de gente que teve uma vida devassa, ceiando, pregando, fazendo parte da liderança da igreja, tomando decisões que vão influenciar a sua própria vida. Alguns vão virar missionários, vai ser lindo o seu testemunho, mas ele, porque alguma coisa deu errado há 40, há 30 anos atrás, ele não pode, ele não é ninguém. Ele tem direito ao quê? A nada.
Nós temos apoio para isso numa visão radical do Novo Testamento? Talvez não. Talvez Jesus nunca diria a uma pessoa divorciada: você não vale nada. Você não pode pregar a minha palavra. Você é divorciado, se liga. Não é? Talvez Jesus Cristo nunca diria isso. Eu acho meio feio o que fizeram com os divorciados. Não é meio feio, é muito feio o que fizeram com divorciados em muitos ambientes. Na lei de Moisés só tinha um tipo de gente que era isolado, que era o leproso. Quando o leproso era detectado com lepra, ele era apartado da comunidade. E aí, depois de muito tempo tentando se purificar, ele voltava. Se o sacerdote achasse qualquer defeito, da cabeça ao pé, ele era proibido de participar da comunidade. Ele era o leproso. Você percebe que Deus me perdoe pela comparação, mas que o divorciado é o leproso moderno de algumas denominações? Ele é o leproso. Pastores que se divorciaram, na minha ordenação, fui perguntado se havia restauração de pastores. Agora, bolas, se houve restauração para Pedro, que negou Jesus. Você é um deles. Sou nada. Nunca vi tal pessoa. Jesus, agora na boca de Pedro, virou tal pessoa. Se Jesus restaurou um homem que lhe traiu, eu lhe pergunto: qual é pior, trair a mulher ou trair Jesus? Se houve restauração para quem negou a Jesus, que é um certo tipo de traição, por que não vai haver uma restauração para um pecador honesto, pregador da palavra, que busca uma redenção do seu ministério? É claro que cada caso é um caso. Agora, eu estou falando aqui como é que é entre os históricos. Agora, como é que é entre os pentecostais? Ou melhor, como é que é entre os neopentecostais? Entre os pentecostais eu não sei, mas na maioria dos neopentecostais não interessa se você foi divorciado, se você teve 15, se você teve 20, contanto que você dê fruto. Nós não queremos saber muito da sua vida. Edir Macedo disse numa entrevista nos anos 80, páginas amarelas: veja, um homem pode ter 10 mulheres, desde que ele possa sustentar. Então não interessa se você foi, se você é adúltero, isso não é muito o que interessa. Então, cultura brasileira você não quer, né? Cultura judaica, pior. Então vamos ver um pouquinho sobre divórcio à luz da sabedoria e do bom senso. Antes, a gente tem que abrir um parêntese, e não sei que tipo de resposta você está esperando hoje, mas nós queremos dizer que Deus ainda abomina o divórcio. O pensamento de Deus em Malaquias capítulo 2, a partir do versículo 14, não é só uma questão de lei, é uma questão de algo que permeia o pensamento de Deus. Deus ainda abomina o divórcio. Uma das marcas da volta de Jesus vai ser as pessoas tratando o casamento como descartável, como era nos dias de Noé. As pessoas casando-se e dando-se em casamento. Malaquias capítulo 2, versículo 14 diz assim: e perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Deus ainda abomina. Capítulo 2, versículo 16, diz: porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, que é o divórcio. Deus odeia o divórcio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. E aqui é infiéis no casamento. Agora, você podia se perguntar: por que Deus abomina o divórcio? A gente pode pensar em muitas razões implícitas, não declaradas,
necessariamente das Escrituras, mas que o raciocínio das Escrituras nos leva a pensar nessas razões. Por exemplo, Deus abomina o divórcio, porque quando um homem se divorcia, provavelmente ele terá tomado o nome do Senhor em vão. Ele foi naquela família, pediu aquela menina em casamento, ele chamou a igreja. E na presença de Deus e de uma igreja, de testemunhas, diante de uma série de promessas, ele disse sim, que ele queria viver com essa pessoa, cuidar dessa pessoa, até que a morte separasse os dois. Mas agora, ele quer se divorciar. Isso é sério, porque a Bíblia diz: o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu santo nome em vão. Também Deus abomina o divórcio, porque o divórcio, num contexto religioso, ele pode mostrar um lado religioso e hipócrita daquele que se divorcia. Por exemplo, quando alguém está se divorciando, às vezes ele está dizendo assim: essa pessoa tem defeitos e eu não os tolero. E como eu tenho menos defeito do que ela, eu estou mandando ela embora. Porque eu sou bom, eu sou incrível. Mas essa pessoa errou. É como o exemplo do preso que quer matar o estuprador. Por que ele quer matar o estuprador? Porque ele se acha melhor do que o estuprador. Então muitas pessoas, por razões puramente religiosas a respeito de si mesmo, ele é ruim demais, ele é difícil demais. Eu não, eu sou legal, eu sou gente boa, eu sou fácil, eu sou amoroso, eu sou incrível, eu sou maravilhoso. E por isso estou mandando essa pessoa embora, porque na competição das virtudes, ele perde para mim, ela perde para mim. E aí a pessoa vai mostrar toda a sua hipocrisia religiosa. Também Deus abomina o divórcio, porque Jesus Cristo disse que aquele que se divorcia expõe a sua mulher a se tornar adúltera. Já prestou atenção nisso? Expõe a sua mulher a se tornar adúltera. Pense numa mulher nova. Não é como aquela música, mulher nova, bonita e carinhosa, não é? Mas imagina uma mulher nova. Aí o cara chega para falar: não te quero mais. Ele está colocando ela numa situação espiritual tão opressora que ele vai responder diante de Deus. Porque talvez aquela mulher nunca tinha pensado em devassidão, nunca tinha pensado em vidas loucas, nunca tinha pensado em esculhambações da vida, mas agora ela foi abandonada. E você sabe, os homens olham para a mulher separada como um frango assado. Atenção, mulheres separadas, cuidado. É assim mesmo, né? Está separada, né? Eles olham para ela como um pedaço de carne a ser consumido. É assim que funciona, e eu não tenho outra maneira de dizer isso. Eu gostaria de ter umas palavras bem polidas, mas não tenho. Porque é assim ou não é? Os homens sabem o que eu estou dizendo. E as mulheres que passaram por isso, ou que passam por isso, sabem exatamente o que eu estou dizendo. É tanto que esse campo é tão perigoso que eu aconselho para mulheres recém-separadas e homens também: não tire a aliança. Mas eu não gosto mais daquele verme, daquele monstro. Tudo bem, mas não tire. Não por causa dele, mas por causa de Deus e da tua integridade com o Senhor, do teu testemunho, da luz que há em ti, para que não se transforme em trevas. Quando os papéis saírem, você tira. E ainda dá um tempinho ainda para você respirar, porque você não está pronta para nada, para absolutamente nada. E ao tirar a aliança, você está passando uma mensagem para a sociedade. Você está dizendo: estou de volta ao mercado, uhul. Não é? Hoje não tira só a aliança, né? Atualiza-se também o perfil do Face. Quando a mulher atualizou o perfil do Face, meu Deus, né? Eu brinco com as mulheres recém-separadas: cuidado para não fazer como aquelas que se separaram, tiraram a aliança, pintaram o cabelo e aprenderam a fumar, né? Ela já está dizendo tudo, né? Uma pessoa muito próxima de mim fez isso.
E quando eu encontrei, uma semana depois da separação, já sem aliança e cabelo pintado, eu falei assim: tu está querendo pecar? Pela intimidade que eu tinha com aquela pessoa, eu falei outra coisa que eu não vou que eu não vou poder dizer aqui. Mas veja bem, Jesus Cristo disse: o marido a expôs. Ele colocou ela naquela cultura. Ele estava expondo ela a um campo de situação espiritual violenta. Estava expondo ela a se tornar adúltera. Na cultura brasileira, como os dois podem fazer isso, o contrário também é verdadeiro. Quando você se divorcia do seu marido, você está expondo ele a se tornar um adúltero. Se ele tiver muita vocação, ele vai se esbagaçar. Aliás, vou dizer uma frase muito dura para você. Eu conheço poucas pessoas capazes de passar por um divórcio e sair inteiro. Você acredita no que eu estou dizendo? Poucas pessoas capazes de passarem por um divórcio e saírem inteiro. Eu vou ser bem modesto, bem generoso, e vou dizer assim: a metade vai se esbagaçar. E quando eu estou falando da metade, eu estou sendo otimista, né? Estou pegando leve? A metade vai se arrebentar. Imagina um homem solteiro novo, numa cidade como essa, uma cidade santa como essa, né? Imagine um homem solteiro que no seu trabalho ele tem que passar 5 dias em Boca do Acre, né? Em Brasileia, em Sena, Cruzeiro. Jesus tenha misericórdia. Manso Lima não, que Manso Lima é um lugar mais santo. É Manso Lima é um lugar mais consagrado, né? Você entra em Manso Lima, você sente uma nuvem de glória, é um negócio, né? Aquele que dá a carta de divórcio, nunca esqueça disso, você está expondo a pessoa. É como se não fosse apenas um pecado, são 2 pecados. Você deve estar pensando assim: e em casos de relações sexuais ilícitas, o pastor Marcos é a favor? Sim, sou a favor. Casamento é de 2, se tem 3 é suruba, né? Bom, tem que decidir, meu compadre. É nós 2 ou nós 5? Peraí, né? Vamos prestar atenção. Você, mulher, vai ficar se submetendo a pegar uma doença venérea porque aquela cachorra não se alimenta direito, né? Contamina seu marido, ela tem uma vida devassa, já se envolveu com outros, você está correndo o risco de perder a sua vida, porque o seu marido se envolve por aí e vem trazer doenças venéreas para você. Você está correndo o risco de ter um filho defeituoso. E quando esse filho nascer defeituoso, o teu marido vai dizer: mas que Deus injusto. O homem, quando está em pecado, ele é cego. Então sim, eu sou a favor em casamento, em divórcios, em caso de traição. Porém, nenhum ser humano é obrigado a se divorciar. Mesmo em caso de traições, há espaço para perdão. Mas assim como o divórcio tem que ser sério, perdão também tem que ser sério. Você não pode ficar perdoando e usando o passado contra a pessoa. Mas você já me traiu. E daqui a 20 anos, você já me traiu uma vez. E você já me traiu. E você já me traiu. Aliás, esse processo da reconquista da confiança é muito doloroso. A pessoa que aprontou, a mulher que aprontou, quando ela sair para trabalhar, o marido dela vai ficar pensando besteira o dia inteiro. O homem que aprontou, quando ele sair para trabalhar, a mulher dele vai ficar pensando besteira o dia inteiro, porque uma confiança foi quebrada, e esse processo é doloroso. E aquele que foi o traidor precisa entender que o outro precisa de misericórdia. Você precisa entender e ter paciência que o outro ainda está se recuperando das feridas. Não é porque vocês voltaram que ficou tudo azul, tudo maravilhoso, sem feridas. Não, há feridas profundas, há traumas profundos. Ninguém é obrigado a se divorciar, mas se você perdoar e decidir ficar, que seja sério. O problema é que a maioria de nós não sabe o que é perdoar.
Quantas vezes eu tenho que responder aquela pergunta infantil? Pastor, eu perdoo, mas não esqueço. E aí? E aí o quê, minha irmã? Porque você não vai ter amnésia. Não é como no filme dos Homens de Preto, né? Que você tem um negócio lá que aperta, esqueci a traição. Agora estou tranquila? Não, você não vai ter amnésia. Você vai lembrar pelo resto dos seus dias. Porque perdoar não é esquecer. Ninguém vai zerar a mente. Como fato, como dado de informação, vai ficar lá dentro. Ninguém vai tirar. Perdoar não é esquecer. Perdoar é, anote, perdoar é decidir nunca mais usar aquilo contra a pessoa. Só isso. Toda vez que você perdoa, é como se você dissesse: eu sei como deixar você mal. Eu sei como torturar você com palavras. Mas eu decido que eu nunca vou fazer isso. Eu nunca vou usar isso contra você. Se eu fosse um ímpio, no meio das discussões eu teria um trunfo na manga e eu arrastaria esse assunto que nos faz sofrer e deixaria você mal. Mas eu decidi, eu nunca vou usar isso contra você. Você não é obrigado a se divorciar. Você pode perdoar. Também, você não pode ficar usando argumentozinhos rasos para se divorciar. Nós somos incompatíveis. Quem não é? Toda situação pode ser superada. O casamento não é entre dois iguais. Não é você e o seu clone. Casamento é entre duas pessoas diferentes. Qualquer crise na presença de Deus, pode ser superada. Absolutamente. Qualquer crise. Argumentos como acabou o amor não vale. Pelo que você tem aprendido sobre amor nessa igreja, isso nem se cogita. Se eu perguntar para um casal em crise: você ainda ama ela? Vai dizer: vamos nada. A mulher está ferida, claro que não ama. Se eu perguntar para ele: você ainda ama ela? De jeito nenhum. Porque dependendo do que o cara pensa sobre amor, se amor para ele for desejo, ele pode dar uma resposta. Se amor for apenas achar bonito, ele vai dizer: amo, sabe que eu amo. Né? Grandes coisas. Acabou o amor, não vale como argumento. Agora veja bem, vimos a perspectiva judaica, a perspectiva cultural evangélica brasileira. Eu disse para você que a perspectiva da graça é diferente em muitos aspectos. Até mesmo porque as nações do mundo não estão debaixo de certas leis judaicas. Não estão debaixo do nazireado, não estão debaixo do divórcio das leis judaicas. Não estão debaixo de certas coisas. Veja como é diferente. Se eu perguntasse quantos motivos há, na visão da cultura evangélica brasileira, quantos motivos há para a extinção do casamento, quantas as pessoas me responderiam? Fora o pessoal daquelas 5 que mencionaram que não se extingue nunca. Os outros, se eu perguntasse quantos motivos há para a extinção de um casamento, o que eles me responderiam? Quantos motivos? 1 ou 2? A morte é 1, se contar com a morte é 1. Aí fica quanto? 2. Qual é o outro? Adultério. Pronto, acabou. Se eu perguntasse, e se eu lhe dissesse que no Novo Testamento tem 3? Quem sabia aqui que no Novo Testamento tem 3? Tem um e o outro. 2 pessoas da liderança sabem, porque a gente revelou na liderança. É brincadeira. 1 Coríntios capítulo 7, Paulo estabelece numa nação não judaica, num outro contexto, completamente diferente, ele estabelece uma outra razão para a separação. Ele diz: olha, quem for casado com um descrente e o descrente quer ir embora, que vá. Simples assim. Na lata, seco. Apesar dele, de entre parênteses, às vezes em algumas bíblias está dito: não eu, mas o Senhor, né? E às vezes ele diz: não o Senhor, mas eu. Mas independente do fato, foi aberta uma concessão se alguém tem marido descrente e ele quer vazar por causa da fé, né? Não é por incompatibilidade. Veja bem, a iniciativa foi do descrente. A iniciativa foi dele. Você é crente e você
Tem esse marido descrente que você casou com ele e ele disse: ou a igreja ou eu, ou Jesus ou eu. Aí Paulo diria: diga para ele, vaze. Veja, uma outra razão, Novo Testamento, um outro contexto, uma situação completamente diferente. Eu queria te dar 3 casos para você pensar profundamente se você é a favor ou contra o divórcio. Eu quero expor aqui uma linha muito sutil. Como nós não temos todas as informações no Novo Testamento, eu quero propor divórcio como um mal menor. O que é um mal menor? Quando você tem uma coisa que é muito mal, muito má, e uma outra coisa que é muito má, as duas coisas são más, você teria que se perguntar: qual é menos mal? Qual é o mal menor? E eu tenho medo de falar essas coisas, porque alguns crentes não sabem pensar. Pessoas já disseram para mim: esse negócio de mal menor não tem na Bíblia. Não, pastor, você está inventando essas coisas aí? Mas não precisa ter. A Bíblia não precisa dizer que vermelho é uma cor forte. Precisa? Precisa? Não. A Bíblia não precisa dizer certas coisas que são óbvias em si mesmo. Se você estivesse numa situação em que o sujeito disse: olha, eu tenho 2 opções, mato 3 filhos seus ou 2, e você não tem outra escolha. Escolher 2 é um mal menor. Não é que é bom, veja bem, não é que é bom, é um mal menor. Vou lhe dar 3 casos para você pensar. O primeiro deles é o de um jovem de 18 anos, consagrado, servo de Deus, casou. Aos 19 anos, nesse casamento, as coisas começaram a dar muito errado. 1 ano de casamento. A situação ficou insuportável e ele se separou. 19 anos. Aos 20 anos, ele separado se converte. E o pastor dele acha muito bonito que ele se converteu, mas chega para ele e diz: só tem um problema, meu irmão. Aqui essa igreja é muito séria. Nós ensinamos aqui a verdadeira palavra de Deus. E você vai ter que passar o resto da sua vida solteiro. Ele tem 20 anos. Você sabe o que são 20 anos? Quem já teve 20 anos? Ah, meu Deus, 20 anos. Eu com 20 anos. Eu com 20 anos falava bem mais do que eu falo hoje. 20 anos. Aí o pastor dele: olha, irmão, você viver aí 90 anos, então os próximos 70 anos você vai passar solteiro, porque aqui nós não acreditamos em divórcio, em hipótese alguma. Esse fardo é leve ou é pesado? Pesado. Pesado. Imagine se você com este fardo, seu pastor dizendo: esqueça. Esqueça. Imagine esse jovem convertido dando um testemunho para os amigos dele: cara, eu estou muito feliz com Jesus, minha vida mudou. Eu fui casado no passado, não deu certo, né? E inclusive a mulher já casou com outro, né? Eu me converti recentemente e eu fiquei sabendo, pela palavra de Deus, que eu não posso casar muito mais. Eu estou muito feliz com Jesus, aleluia. Isso não é um testemunho. A Bíblia diz, Jesus, agora, quando a gente compara isso com o que Jesus disse, que horas são? Porque eu não tenho a menor noção, tá? Eu estou aqui com meus 20 anos. Quando a Bíblia diz que Jesus disse assim: o meu fardo é leve. E a gente vê esse pastor colocar esse fardo pesadíssimo sobre a vida desse jovem de 20 anos. Agora, compare isso com outra informação bíblica. A Bíblia diz: é melhor casado que viver abrasado. Não é abraçado, é abrasado. Abrasado é que o cara está em brasas. Eita, ai, se eu te pego. Né? Está em brasas.
Aí o pastor hoje está dizendo, num certo sentido, ó, você vai viver o resto da sua vida em brasas. Mas pastor, como é que eu venço essas bravas? Ah, irmão, joelho no chão, é fácil. Banho frio, né? Se mata, né? Qualquer coisa nessa linha. Será que esse pastor suportaria esse fardo? Sim ou não? Provavelmente não. Mas colocar fardo pesado sobre os ombros dos outros é tão fácil, só pegar, colocar e dizer, aguenta aí, véio, o fardo é teu. Jesus Cristo disse, o meu fardo é leve. Eu conheço uma pessoa, ele é muito honesto, e ele crê assim, divórcio e novo casamento em hipótese alguma. E estávamos num lugar, curiosamente aquele lugar tinha sido uma base da Segunda Guerra Mundial, e eram vários pastores, e foi perguntado a ele, então quer dizer que se a tua mulher te trair, o que você vai fazer, meu irmão? Ele olhou para nós e disse, eu vou orar para que ela morra. E eu acredito, ele ia orar. Ele ia. Ele é um pastor até hoje. Ele oraria, eu o conheço. Ele disse, Senhor, leva aquela tua serva ruim, né? Veja, a crença dele transformou ele num monstro. Ele agora deseja a morte das pessoas. Esse é o primeiro caso. O que você diria para esse jovem, né? Segundo caso, uma mulher casou, festinha bonita, contratou aquelas empresas que fazem umas festas com aqueles pratos de entradas, que a gente não sabe direito se é para beber, se é para pegar no garfo, se é para emborcar, né? E aí, ela casou, só que tem um problema. Depois de um tempo, o cara começou a bater nela, mas bater muito. Ele está dando uma surra de pau nela todos os dias. É todo dia. Ela já não tem mais mentira para inventar, ela já usa camisa de mangas compridas para esconder as roxidões do corpo. E aí o pastor dela e a esposa do pastor disse, minha irmã, continue casada. Glorifique a Deus com o seu casamento. Casada, minha irmã, Deus quer que você fique casada. O histórico dos violentos, esse cara vai matar ela. As estatísticas mostram que quem começa a espancar, fica com tanta raiva do outro que não reage, mas começa a tratar ela feito um nada, feito um verme, e depois ele vai matar, especialmente se tiver bebida envolvida. Ele vai matar. Então, será que se fosse a filha do pastor, ele diria isso? Ele diria, minha filha, aguente as porradas, aguenta, minha filha, diga aleluia, diga glória a Deus, quando a ripa estiver cantando no seu espinhaço. Se fosse a filha do pastor, ele diria isso? Complicado, né? A mulher do pastor diria isso para a filha, minha filha, venha para casa, imediata, largue este monstro. Preste atenção, em se falando de mal menor, é melhor um divorciado vivo do que um casado morto ou aleijado. Sem problema nenhum. Eu no lugar dela diria, Senhor, eu arco com as consequências, mas ripada não aguento mais. Terceiro caso, para a gente encerrar, é o que eu chamo aqui a mulher infernal. O cara chega para mim e fala, pastor, esta mulher é o cão. Ela está fazendo de tudo para destruir a minha vida. Ela odeia minha mãe. Ela tem ciúme de mim com as minhas irmãs. Ela odeia minha família. Ela odeia todos os meus sobrinhos, minhas primas. Ela não quer que eu fale com a minha família. Ela não quer que eu fale com meus irmãos. Ela não quer que eu fale com meu pai. Ela inventa histórias sobre a minha mãe na internet, pastor. E ela é muito violenta, muito temperamental. Ela vai no meu trabalho dar barraco. Ela nem quer mais que eu vá trabalhar, porque ela acha que eu estou tendo vários casos lá. Ela já deu barraco no meu trabalho 3 vezes esse mês. Ela bateu na minha chefe, espancou a minha chefe. Outro dia, pastor, a gente estava comendo, ela pegou o garfo
e me feriu. Ela botou para acertar no meu olho. Eu botei a mão aqui, rasgou o braço, foram 13 pontos. Aí o pastor disse: meu irmão, tenha paciência. Fique com a sua mulher, né? Eu podia citar vários casos aqui. O caso mais famoso que eu catalogo assim é o caso da mulher crente, esposa do caminhoneiro. Esse eu acompanhei algumas vezes. O caminhoneiro que saiu e um mês depois ele não voltou. 2 meses depois ele não voltou. 5 meses depois ele voltou. E aí ele disse que estava tendo um caso com uma mulher por aí. Mas não era nada sério. Mas ela era daquela igreja que diz: não há divórcio em hipótese alguma. Ele é meu marido. Depois ele começou a voltar só de ano em ano. E um dia ele nunca mais voltou. Mas ela diz: ele é meu marido. Eu tenho que lutar pela minha família. Às vezes a gente tem que dizer para ela: tudo que você não tem é uma família. Acorda. Você não tem uma família. E aí 25 anos depois ele volta, doente, para ela cuidar. E tem o caso, vocês conhecem essas histórias, elas são comuns. Às vezes ele traz um menino porque a mãe dele não prestava, então eu trouxe para você criar, porque você é uma mãe melhor, né? Isso é muito comum Brasil afora. E eu tenho um caso bem próximo a mim que não só vem um menino, como vem um menino cheio de problemas. E num certo sentido ela merece, não é? Ela foi ingênua demais em achar que aquele homem era dela. Quem passa 10 anos no mundo não está nem aí para a sua família. Você não tem uma família, não existe. Agora, para a gente encerrar, meus irmãos, queria que você curvasse seus olhos e pensasse em qualquer divorciado que você conhece. Eu sei o que muitos pastores diriam a ele, o que muitos cristãos diriam a ele, mas a pergunta é: o que Jesus diria a esta pessoa? Muitas vezes nós não temos coragem de dizer o que Jesus diria a esta pessoa. Eu tenho dito a muitos divorciados que não tem mais nem como refazer a sua vida. Eu apenas digo: meu irmão, esqueça tudo e comece de novo. Isso é menor do que você viver se torturando numa situação que só faz mal a você e a muita gente. O Novo Testamento é da graça. Nós não estamos debaixo das leis de Moisés em tendas e cabanas no deserto. Deus ainda abomina o divórcio. Mas como nós tratamos o divorciado, é uma questão completamente diferente. Ele abomina o divórcio, mas também abomina a avareza de não contribuir, abomina mentira, abomina vingança, abomina bebedeira, abomina devassidão sexual. Ele abomina muitas outras coisas. E ele chama todos esses pecadores para o seu alento. Pense nisso. Nosso Deus, queremos te agradecer pelo Senhor nos dar liberdade de pensar sobre um assunto sério de maneira honesta. Que o Senhor produza em nós convicções honestas, a partir da tua palavra, a partir da ótica de Jesus Cristo. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bom dia, Deus abençoe.